Imaginem só. Vocês acabaram de cumprir a última missão da carreira. 40 anos servindo o país. Chega em casa com a alma lavada, orgulhosa de ter salvado 300 crianças refugiadas. Abre a porta esperando o cheiro da feijoada que o Ricardo sempre fazia quando eu voltava de viagem. Silêncio. Casa vazia. Roupa espalhada. Conta de luz em atraso em cima da mesa. E um bilhete da vizinha Mercedes grudado na geladeira. Dona Helena, seu Ricardo está no Hospital São Luís há 3 semanas. Estado grave. 3 semanas. Meu filho estava morrendo há 3 semanas e ninguém me avisou. Sabem por quê? Porque a esposinha dele, a Sofia, disse que não queria me preocupar durante a missão importante. Que consideração, não é mesmo? Corri para o hospital igual louca. Mochila militar nas costas, coração explodindo no peito. O doutor Martínez, endocrinologista do Ricardo há 10 anos, me olhou com aquela cara de quem vai dar notícia ruim. Dona Helena, seu filho chegou aqui em cetoacidose diabética severa. Complicação evitável se tivesse mantido o tratamento regular. Evitável. Mas, doutor, eu mando R$ 30.000 todo mês exatamente para isso. Pro tratamento, medicamentos, consultas. Ele me olhou com pena. Pena. De mim. Uma mulher que comandou operações militares internacionais estava ali, recebendo o olhar de pena de um médico. Dona Helena, faz 4 meses que o Ricardo não consegue comprar insulina. As contas estão em atraso. Tentamos contactar a esposa dele várias vezes, mas o telefone dava sempre ocupado, ou caixa postal. O mundo parou. 4 meses sem insulina. R$ 30.000 por mês. R$ 120.000. Onde estava o dinheiro? Minha mão tremeu. Primeira vez na vida que tive tremor. Peguei o celular, abri o Instagram da Sofia. Último post. 2 horas atrás. Ela, no iate. Taça de champanhe na mão. Sorriso de R$ 30.000. Literalmente. Porque foi com o dinheiro da insulina do meu filho que ela pagou aquele sorriso. A legenda dizia: vivendo o trabalho dos sonhos nas Ilhas Canárias. Obrigada, universo, por esta oportunidade internacional. Influencer Life. Blessed. Work hard, work hard. Ela escreveu work hard, enquanto meu filho definhava numa cama de hospital porque ela desviou o dinheiro da medicação dele. Ali, naquele corredor de hospital, entre o cheiro de desinfetante e o barulho dos aparelhos que mantinham meu Ricardo vivo, eu senti uma transformação acontecer dentro de mim. 40 anos de treinamento militar, de disciplina, de controle emocional, tudo se reorganizou numa única missão. Vingança. Vocês precisam entender quem eu era antes disso tudo explodir. Helena Vasquez, a mãe que viveu só para o trabalho. Pelo menos era assim que a Sofia me descrevia para os amiguinhos influencers dela. A sogra workaholic que vive mandando dinheiro para compensar a ausência. Que mentira mais bem construída. Eu era mãe solteira quando o Ricardo nasceu. Pai dele sumiu no mundo quando soube da gravidez. Entrei na aeronáutica aos 18 anos, carreguei meu bebê de base em base, estudando à noite, trabalhando de dia, sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Durante 40 anos, cada promoção que eu recebia era pensando nele. Cada missão perigosa que eu aceitava vinha com um bônus que ia direto para a poupança do meu garoto. Ele nunca soube, mas eu recusei 3 propostas de casamento porque nenhum homem ia amar meu filho como eu amava. Quando me aposentei, eu tinha construído uma fortuna. Não sorte, estratégia. Investimentos em empresas de defesa, propriedades em localizações militares estratégicas, portfólio internacional diversificado. R$ 45.000 de pensão por mês, mais 2.800.000 em investimentos que geravam renda passiva. Rica, militar, sozinha. A combinação perfeita para ser explorada por uma nora esperta. O Ricardo sempre foi meu ponto fraco. Diabético desde os 15 anos, dependente de insulina, meio retraído, nunca teve muita sorte com mulheres. Quando apareceu com a Sofia há 2 anos, meu coração se encheu de alegria. Finalmente ele tinha encontrado alguém. Ela era tudo o que eu nunca fui. Delicada, feminina, sabia se arrumar, falava bonito. 28 anos, modelo, influencer.
Dizia que queria construir uma família sólida com meu filho. Como eu fui ingênua! A Sofia me tratava com aquela doçura falsa que hoje reconheço como manipulação pura. Dona Helena, a senhora é tão forte, tão independente. O Ricardo tem sorte de ter uma mãe assim. Sempre pedia conselhos sobre vida, carreira, relacionamento. Me fazia sentir útil, necessária. E eu, besta que fui, me derretia toda. Quando eles se casaram, no civil mesmo porque casamento simples é mais verdadeiro, eu ofereci ajuda financeira, para começarem a vida juntos sem preocupações. 15 mil por mês para despesas da casa. Mas o Ricardo era diabético. Precisava de cuidados especiais, medicação cara, consultas regulares, alimentação controlada. Então eu aumentei para 20 mil. Depois 25. Depois 30. Dona Helena, o Ricardo está precisando de uns exames mais caros. Dona Helena, apareceu uma consulta com um especialista em São Paulo. Dona Helena, tem um tratamento novo que pode melhorar muito a qualidade de vida dele. Eu nunca neguei. Como negar cuidados médicos para meu único filho? A Sofia sempre mandava comprovantes. Fotos de receitas médicas, relatórios de consultas. Eu, militar aposentada, acostumada a documentos oficiais, verificava tudo. Estava tudo perfeito. Perfeito demais. Durante 6 meses, enquanto eu estava na África coordenando a retirada de refugiados de uma zona de guerra, mandei religiosamente os 30 mil mensais. Ela mandava áudios me tranquilizando. Fica tranquila, Dona Helena. O Ricardo está bem cuidado. Concentre-se na missão importante que a senhora está fazendo. Missão importante. Como se cuidar do meu próprio filho não fosse minha missão mais importante. Eu era a sogra perfeita para os planos dela. Rica, ausente por causa do trabalho, ansiosa para agradar, desesperada para ver o filho feliz. Uma idiota militar com muito dinheiro e pouco tempo para fiscalizar onde ele ia parar. A máscara da normalidade que eu usava era a da mãe dedicada que finalmente podia relaxar porque o filho estava em boas mãos. A máscara dela era a da nora carinhosa que cuidava do marido doente. 2 mentiras que se completavam perfeitamente. Até o dia que eu voltei para casa. O que vocês não sabem é que os piores momentos da vida chegam em camadas. Primeiro o susto, depois o choque, depois a compreensão completa da traição. É como descascar uma cebola podre. Cada camada que você tira arde mais nos olhos. Saí do hospital naquele primeiro dia com a cabeça voando. Ricardo estava estável, mas ainda em coma. Os médicos falaram em aguardar as próximas 48 horas. Odeio essa frase. 40 anos de carreira militar me ensinaram que você não aguarda nada. Você age. Voltei para casa e comecei a agir. Primeira parada. Laptop. Senhas bancárias que a Sofia nunca imaginou que eu tinha. Acesso total às contas que eu alimentava todos os meses. O que eu vi me deu vontade de quebrar o computador na parede. Extrato dos últimos 6 meses. 30 mil reais mensais entrando religiosamente e saindo na mesma velocidade. Mas não para farmácia, laboratório ou hospital. Spa em Marbella. 180 mil reais em equipamentos médicos especiais. Clínica de estética no Rio. 95 mil em medicamentos de última geração. Resort em Cabo Frio, 150 mil em internação particular para tratamento intensivo. Minha mão começou a tremer de novo. Mas dessa vez não era desespero, era raiva. Raiva fria, calculada, militar. Peguei o celular e comecei a investigar. O Instagram da Sofia era um catálogo da minha dor. Cada foto luxuosa tinha uma data. Cruzei com os extratos bancários. Janeiro. Retiro wellness em Marbella para equilibrar energias. Exato dia que saiu o dinheiro do tratamento renal especial do Ricardo. Fevereiro. Harmonização facial para autoestima. Dinheiro que eu mandei para medicamentos hormonais. Março. Photoshoot dos sonhos no resort. Verba da internação preventiva. Cada mentira documentada. Cada roubo fotografado.
Cada traição postada com hashtag. Mas o pior ainda estava por vir. Fuçando mais fundo no Instagram dela, achei os stories salvos em destaques. Uma seção chamada Trabalho. Cliquei. Vídeo após vídeo dela explicando como construiu seu império, como investiu em si mesma, como não dependia de ninguém, como era exemplo de mulher independente. Senti vontade de vomitar. No último vídeo, gravado 3 semanas atrás, exatamente quando o Ricardo foi internado, ela dava dicas de prosperidade para as seguidoras. Meninas, a dica de ouro é: invistam no trabalho de vocês. Não esperem ninguém pagar suas contas. Eu larguei tudo e aposte na carreira internacional. Hoje posso dizer que vivo do meu próprio sucesso. Vive do próprio sucesso, usando o dinheiro da insulina do marido. Mas aí que eu descobri o WhatsApp. A Sofia tinha deixado o laptop conectado na conta dela. Descuido ou excesso de confiança. Militar aposentada aprende a aproveitar os erros do inimigo. As conversas com as amigas eram um documento da sociopatia dela. Gente, a sogra militar mandou mais 30k. Rica e burra, combinação perfeita. O marido nem percebe que eu uso a grana dele. Fica o dia todo jogando videogame. Inventei que ele precisava de um check-up cardiológico. Ganhei mais 15k para a trip das Canárias. E a conversa que me fez decidir pela guerra. Amiga, tô até com dó. O Roberto ficou meio mal essa semana, mas não posso perder essa oportunidade de trabalho. A velha paga tudo mesmo, ela nem nota. Quando eu voltar das Canárias, levo ele no médico. Roberto. Ela nem lembrava direito o nome do meu filho. Liguei para a vizinha Mercedes. Precisava entender a cronologia completa. Ai, dona Helena, eu tentei cuidar do seu menino, mas ele não quis incomodar. Disse que a Sofia tinha viajado a trabalho e ia voltar logo. Quando ele começou a passar mal, eu ofereci levar no hospital, mas ele disse que tinha dinheiro guardado para a emergência. Qual emergência, Mercedes? Dona Helena, o cofre deles estava vazio. Eu vi quando os bombeiros arrombaram para pegar os documentos dele. Não tinha nada lá dentro. O cofre vazio. A última peça do quebra-cabeça. A Sofia tinha levado até a reserva de emergência que eu fazia questão que eles mantivessem. 15 mil reais que eu depositava a cada 3 meses para qualquer eventualidade. Meu filho passou mal, procurou o dinheiro da emergência e encontrou o vazio. Naquele momento, sentada na cozinha da minha casa, cercada por extratos bancários e prints de Instagram, eu entendi que não estava lidando com uma pessoa inconsequente. Estava lidando com uma criminosa. Uma criminosa que havia roubado de uma militar. Erro dela. 40 anos de carreira militar me ensinaram uma coisa: emoção mata missão. Raiva descontrolada é luxo que soldado não pode ter. Então, enterrei a dor lá no fundo e ativei o modo operacional. Missão: coletar evidências irrefutáveis da traição da Sofia. Objetivo: justiça completa. Prazo: até ela voltar das Ilhas Canárias. Sentei na mesa da cozinha e transformei minha casa num centro de operações. Laptop, tablet, celular, impressora, pasta catálogo. Tudo organizado com precisão militar. Primeiro passo: timeline completa dos crimes. Peguei todos os extratos bancários dos últimos 2 anos. Não só os 6 meses que eu estava fora. Queria ver o padrão inteiro da operação dela, porque agora eu sabia que era isso mesmo. Uma operação militar de roubo disfarçada de casamento. Janeiro de 2023. Início das consultas especiais. 5 mil extras por mês. Março de 2023. Primeiro, tratamento experimental. 10 mil extras. Junho de 2023. Equipamentos médicos para casa. 15 mil extras. Setembro de 2023. Plano de saúde premium. 20 mil extras. A Sofia tinha aumentado o roubo gradualmente. Estratégia típica de fraude financeira. Acostumar a vítima com pequenos aumentos para não despertar suspeita. Inteligente, mas não mais inteligente que uma coronel da aeronáutica. Segundo passo: investigação digital profunda. O Instagram dela era uma confissão a céu aberto. Cruzei cada post com as datas dos extratos. A correlação era matemática.
Cada vez que eu mandava dinheiro para o Ricardo, aparecia uma foto nova dela em algum lugar caro. Mas o que me interessava mesmo eram os bastidores. As marcas que pagavam para ela fazer propaganda, as agências que contratavam, os hotéis que forneciam hospedagem em troca de exposição. Liguei para cada um. Bom dia, aqui é Helena Vasques, advogada da Sofia Mendoza. Estamos organizando a declaração de imposto de renda dela e precisamos confirmar os valores pagos nos últimos 2 anos. Mentira número 1, mas mentira estratégica. A resposta foi reveladora. Nenhuma empresa tinha pago nada significativo para a Sofia. As colaborações internacionais que ela tanto falava eram mostly hospedagem gratuita em troca de posts. Dinheiro mesmo, ela não recebia. Então, de onde vinha a grana para o lifestyle de luxo? De mim, óbvio. Terceiro passo: investigação médica. Liguei para o Dr. Martinez e marquei uma conversa. Precisava entender exatamente o que havia acontecido com o Ricardo. Doutor, preciso de todos os detalhes. Sou mãe e militar. Aguento a verdade crua. Ele me olhou com seriedade. Dona Helena, seu filho chegou aqui em estado crítico. Fazia 4 meses que não tomava insulina regular. Tentou compensar com insulina comum, mais barata, comprada em farmácia popular. Mas a dosagem estava toda errada. 4 meses. Exatamente quando começaram as colaborações internacionais da Sofia. Ele falou alguma coisa sobre dinheiro, sobre tratamento? Sim. Disse que a esposa estava organizando um plano de saúde especial, que logo tudo se resolveria. Parecia constrangido de estar na emergência pública. Meu filho, diabético há 15 anos, quase morrendo, e com vergonha de usar o SUS porque a esposinha havia prometido plano especial. Doutor, eu mandava 30 mil por mês especificamente para o tratamento dele. Dona Helena, ele hesitou. O Ricardo nunca mencionou ajuda financeira. Pelo contrário, disse várias vezes que não queria incomodar a senhora, que vocês estavam passando por dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras? Eu, uma aposentada militar com 2.800.000 investidos. A Sofia tinha convencido meu filho de que eu estava dura. De que o dinheiro que ela roubava era o pouco que eu conseguia mandar. Meu garoto estava morrendo, achando que eu não tinha condições de ajudar mais. A crueldade dela não tinha limites. Quarto passo: testemunhas. Conversei com todos os vizinhos, funcionários do prédio, porteiros. Queria entender a dinâmica da casa quando eu não estava. O que descobri me fez sentir nojo. Porteiro João. Dona Helena, a Sofia recebia delivery caro quase todo dia. Comida japonesa, vinhos importados, sempre pagava em dinheiro. Síndica Maria. Ela estacionava carros diferentes quase toda semana. Aluguel, imagino, sempre modelos caros. Vizinha do 12º. A senhora nem imagina a festa que ela fez quando soube que a senhora ia ficar 6 meses fora. Chamou as amigas, fizeram aquela farra. Festa. Ela comemorou minha ausência. E o pior, vizinha Mercedes me contou que a Sofia falava mal de mim para todo mundo. Coitado do Ricardo, casado, mas vivendo como solteiro porque a sogra não aceita dividir o filho. Ela tinha criado uma narrativa onde eu era a vilã, a sogra possessiva que atrapalhava o casamento. E ela, a vítima que aguentava firme por amor ao marido. Manipulação de nível profissional. Quinto passo: advogado militar. Liguei para o Dr. Gustavo Santos, especialista em direito militar e civil. Advogado que cuidava dos interesses financeiros de vários oficiais aposentados. Doutor, preciso de uma consultoria urgente. Suspeita de apropriação indébita e abandono de pessoa vulnerável. Marquei reunião para o dia seguinte. Levei toda a documentação. A reação dele foi imediata. Dona Helena, isso aqui é crime federal. Abandono de pessoa dependente que resultou em risco de vida. A pena pode chegar a 8 anos. 8 anos. A Sofia poderia pegar 8 anos de cadeia. Mas eu não queria cadeia para ela. Queria coisa pior. Queria humilhação pública. Investigação é como escavação arqueológica. Quanto mais fundo você cava, mais artefatos podres você encontra.
e eu estava cavando muito fundo. Sexto passo: análise das redes sociais profundas. Não me limitei ao Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter. A Sofia mantinha presença em todas as plataformas, sempre com a mesma narrativa. Influencer independente, empreendedora de sucesso, exemplo de mulher que conquistou tudo sozinha. Mas foi no LinkedIn que achei ouro. Post de 3 meses atrás. Feliz em anunciar minha colaboração internacional com a agência Lush Marketing Madrid. Investir em minha carreira está dando frutos incríveis. Para quem pergunta como consegui essa oportunidade, trabalho duro, networking inteligente e nunca desistir dos sonhos. Comentários das amigas. Arrasou, amiga. Você merece. Inspiração. E o comentário que me fez rir de nervoso. Sofia, me ensina como você conseguiu o capital inicial para investir tanto na carreira? Estou tentando seguir seus passos. Resposta da Sofia. Amiga, planejamento financeiro é fundamental. Cortei gastos supérfluos, priorizei investimentos em mim mesma e sempre mantive uma reserva de emergência. Disciplina é tudo. Disciplina. Cortou gastos supérfluos, usando o dinheiro da insulina do marido diabético. Mas o mais interessante foi descobrir que ela dava mentorias sobre independência financeira feminina. Cobrava R$ 1.000 por sessão online, ensinando como se libertar da dependência masculina. A ironia era poética. Ela ensinava independência financeira enquanto vivia completamente dependente do dinheiro que roubava de mim. Sétimo passo: contatos internacionais. Liguei para o general Herrera, meu antigo comandante. Ele estava trabalhando com inteligência financeira internacional, rastreamento de movimentações suspeitas. Helena, minha filha, você sumiu do mundo. Como estão as coisas? Contei tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Helena, isso que você está me contando é mais grave do que imagina. Vou fazer umas verificações discretas. Me manda todos os dados bancários internacionais que você tem dessa menina. 2 dias depois, ele me ligou de volta. Helena, senta aí. A Sofia tem contas em 3 países: Espanha, Portugal e Ilhas Cayman. Movimentação total nos últimos 2 anos, R$ 740 mil. R$ 740 mil. Quase 1 milhão. General, isso é lavagem de dinheiro? Tecnicamente, é evasão de divisas e sonegação fiscal. Ela não declarou nada dessa movimentação. A Receita Federal vai adorar essas informações. Sonegação fiscal. Mais um crime para a coleção. 8º passo: mergulho no passado dela. Contratei um investigador particular, ex-militar, discreto, eficiente. Queria saber tudo sobre a vida da Sofia antes do casamento. O relatório chegou em 48 horas. Sofia Mendoza, 28 anos, natural de Campos dos Goitacazes. Filha de classe média baixa, pai metalúrgico, mãe costureira. Estudou até o ensino médio. Mudou-se para o Rio aos 20 anos com sonhos de ser modelo. Histórico profissional, garçonete, promotora de eventos, dançarina em casa noturna. Nunca trabalhou com carteira assinada por mais de 6 meses consecutivos. Relacionamentos anteriores, 3 namoros documentados, todos com homens significativamente mais velhos e com boa situação financeira. Padrão de comportamento: início intenso, mudança para a casa do namorado em menos de 3 meses, término após esgotamento dos recursos financeiros. Padrão de comportamento: a Sofia não era uma pessoa que se apaixonou e cometeu erros. Era uma predadora profissional. O investigador incluiu depoimentos de ex-namorados. Ela era doce no começo, mas depois começou a pedir ajuda para pagar curso de modelo, depois equipamento para fotografia, depois aluguel do apartamento porque queria independência. Quando eu disse que não podia mais ajudar, ela sumiu da minha vida. Sofia apareceu na minha vida numa fase difícil, divórcio complicado. Parecia interessada em mim, mas só queria saber dos bens que eu tinha conseguido na separação. Quando descobriu que não ia herdar nada, inventou que estava confusa sobre nosso relacionamento. O padrão era idêntico.
Encontrar homens vulneráveis, oferecer afeto em troca de dinheiro, esgotar os recursos, partir para a próxima vítima. Ricardo não foi amor. Foi mais uma operação. 9º passo. Rede de contatos da Sofia. Através das redes sociais, mapeei todo o círculo de amizades dela e descobri que várias amigas tinham o mesmo trabalho. Todas se identificavam como influencers, empreendedoras, coaches de estilo de vida. Todas tinham namorados ou maridos mais velhos, estáveis financeiramente. Todas postavam sobre independência feminina enquanto viviam de mesada disfarçada. Era um esquema. Uma rede organizada de mulheres que se especializaram em explorar homens emocionalmente carentes. O Ricardo caiu numa armadilha profissional. 10º passo. Preparação psicológica. Visitei meu filho todos os dias no hospital. Ele ainda estava inconsciente, mas eu conversava com ele. Contava sobre a investigação, sobre o que havia descoberto, sobre os planos que estava fazendo. Filho, você vai acordar numa realidade diferente. Sua esposa não é quem você pensava. Mas não se preocupe. Mamãe vai cuidar de tudo. Os médicos disseram que pessoas em coma podem ouvir. Eu queria que ele soubesse que não estava sozinho, que nunca mais estaria sozinho. A enfermeira Clara, que cuidava dele, me puxou de lado um dia. Dona Helena, posso falar uma coisa? Seu filho acordou algumas vezes nas primeiras semanas. Chamava pela Sofia, pedia para alguém ligar para ela. Ficava agitado quando ninguém conseguia contato. Meu filho acordando do coma e a primeira preocupação era com a mulher que havia roubado o dinheiro da medicação dele. Esse era o nível de manipulação que ela exercia sobre ele. Foi na 3ª semana de investigação que aconteceu minha transformação completa. Deixei de ser Helena, a mãe desesperada, e me tornei Helena, a estrategista militar em missão de guerra. O gatilho foi simples. Recebi uma mensagem da Sofia. Oi, Dona Helena. Espero que esteja tudo bem. Estou em uma colaboração incrível aqui nas Canárias, mas estou com saudades do Ricardo. Ele deve estar sentindo minha falta também, né? RSRs. A senhora pode dar um beijinho nele por mim? Volto semana que vem. Beijinho nele. No filho que estava em coma diabético porque ela roubou o dinheiro da insulina. Naquele momento, algo se rompeu definitivamente dentro de mim. A última gota de compaixão que eu ainda nutria por aquela criatura evaporou. Respondi: Claro, filha. O Ricardo está bem. Aproveitando também. Estou cuidando de tudo aqui. Mentira estratégica número 2. Sentei na poltrona da sala, a mesma onde eu costumava ler relatórios militares, e comecei a planejar a operação mais importante da minha vida. Nome código: Operação Insulina. Objetivo: destruição completa da vida fraudulenta de Sofia Mendoza. Estratégia: guerra psicológica com escalação progressiva. Prazo: 30 dias. Primeira fase: neutralização financeira. Liguei para o General Herrera. General, preciso ativar aqueles contatos internacionais que o senhor mencionou. Helena, você tem certeza? Uma vez que acionarmos isso, não tem volta. General, ela quase matou meu filho. Não existe volta mesmo. Em 2 horas, recebi confirmação. Todas as contas internacionais da Sofia foram sinalizadas como suspeitas. Qualquer movimentação acima de 1.000 euros seria bloqueada automaticamente para investigação. Segunda fase: desmontagem da imagem pública. Criei perfis falsos nas redes sociais, não para atacar diretamente, mas para plantar sementes de dúvida, comentários sutis nas fotos dela. Nossa, que viagem cara! Como você consegue bancar isso tudo sozinha? Ensina a gente esse segredo de prosperidade. Você trabalha com o que exatamente para ter essa vida? Em 3 dias, outras pessoas começaram a fazer perguntas similares. O algoritmo das redes sociais começou a mostrar as perguntas para mais gente. Dúvida é viral. Terceira fase: preparação do terreno legal. O Dr. Gustavo já estava organizando toda a documentação. Processo civil por apropriação indébita. Processo criminal por abandono de pessoa vulnerável. Notificação à Receita Federal por sonegação e evasão. Dona Helena, quando a senhora quiser apertar o gatilho, tudo está pronto. Ainda não, doutor.
Quero que ela volte das férias primeiro. Quero que ela se sinta segura. Predador confiante comete mais erros. Quarta fase. Preparação psicológica do Ricardo. Meu filho acordou do coma numa manhã de quinta-feira. Os médicos me ligaram às 6 da manhã. Cheguei no hospital e ele estava consciente, fraco, mas lúcido. Mãe, que bom que a senhora voltou. Filho, eu nunca saí. Estou aqui desde o primeiro dia. A Sofia? Ela não veio me ver? Ricardo, precisamos conversar sobre algumas coisas, mas primeiro você vai se recuperar completamente. Passei os próximos dias preparando ele para a verdade. Gradualmente, sem choque. Mostrei os extratos bancários, as fotos do Instagram, as evidências. Ele chorou. Depois ficou em silêncio por horas. Depois ficou com raiva. Depois sentiu vergonha. Mãe, eu sabia que alguma coisa estava estranha, mas eu não queria acreditar. Filho, ela é profissional. Você não teve chance. O que a senhora vai fazer? Olhei no fundo dos olhos dele. Meus olhos. Vou dar para ela exatamente o que ela merece. Quinta fase. Primeiro teste. Mandei mensagem para a Sofia. Filha, o Ricardo teve uma pequena recaída, nada grave, mas preciso mandar mais 5.000 para uns exames extras. Posso contar com você para organizar tudo? Resposta em 5 minutos. Claro, dona Helena, pode mandar. Estou terminando uns trabalhos aqui, mas assim que chegar organizo tudo. Transferi os 5.000. Em 2 horas, ela postou foto num restaurante de frutos do mar, tagueando. Celebrando mais uma colaboração fechada. A vida sorri para quem trabalha. Celebrando. Com o dinheiro que ela pensava ser para exames do marido em coma. Foi nesse momento que entendi que não estava lidando com uma pessoa que havia perdido o controle. Estava lidando com uma sociopata que sentia prazer na crueldade. A guerra havia oficialmente começado, e eu já sabia quem ia ganhar. A Sofia voltou das Ilhas Canárias numa segunda-feira chuvosa. Eu estava no hospital com o Ricardo quando recebi a mensagem dela. Oi, dona Helena, acabei de chegar. Como está o Ricardo? Posso visitá-lo hoje? Respondi. Claro, filha, ele está ansioso para te ver. Quarto 307, Hospital São Luís. Mentira estratégica número 3. O Ricardo estava ansioso, sim, mas não do jeito que ela imaginava. Chegou no hospital bronzeada, com cara de quem havia dormido muito bem nas últimas semanas. Usava um vestido novo, bolsa nova, sapatos novos, tudo pago com dinheiro que deveria ter comprado insulina para meu filho. Oi, amor. Beijou o rosto do Ricardo com aquela carinha de preocupação estudada. Nossa, você emagreceu, mas está com uma cor boa. Cor boa. Meu filho havia passado 3 semanas em coma e ela falava sobre cor boa. Sofia. Ricardo olhou para ela com uma expressão que ela não soube interpretar. Precisamos conversar. Claro, amor, mas primeiro deixa eu falar com sua mãe. Virou para mim com aquele sorriso manipulador. Dona Helena, muito obrigada por cuidar de tudo enquanto eu estava trabalhando. A senhora é um anjo. Imagina, filha, é meu dever cuidar da família. E esse trabalho nas Canárias foi incrível. Consegui fechar várias colaborações internacionais. Agora nossa situação financeira vai melhorar muito. Nossa situação financeira. Como se ela contribuísse com alguma coisa. Que bom, Sofia. O Ricardo precisa mesmo de mais estabilidade. Exato. Inclusive, pensei em conversar com a senhora sobre diminuir um pouquinho a ajuda mensal. Agora que estou ganhando bem, não queremos mais incomodar. Ali estava. O golpe final que ela não sabia que estava dando. Queria diminuir minha ajuda, porque agora tinha certeza de que podia me roubar indefinidamente sem ser descoberta. Claro, filha, vamos conversar sobre isso em casa. O Ricardo precisa descansar. Saímos juntas do hospital. No elevador, ela começou a tagarelar sobre as oportunidades que havia conseguido. Dona Helena, a senhora nem imagina como é difícil trabalhar com marketing internacional. Mas compensou. Fechei contratos para os próximos 6 meses. Que maravilha, Sofia! E você pagou tudo isso sozinha? Hospedagem, passagem, alimentação? Ah, é um investimento, né? Precisa gastar dinheiro para ganhar dinheiro.
Mas agora vai dar retorno. Investimento. Ela chamava o dinheiro roubado de investimento. Chegamos no prédio e subimos juntas. Ela abriu a porta do apartamento como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse abandonado o marido diabético para morrer sozinho. Nossa, que saudade de casa! Jogou as malas no quarto. Dona Helena, quer um café? Trouxe uns docinhos espanhóis para a senhora experimentar. Docinhos espanhóis comprados com dinheiro da insulina do meu filho. Aceito, filha. Vamos conversar. Sentamos na cozinha. Ela preparou o café com aquela desenvoltura de quem estava em casa. Tecnicamente, estava mesmo. Afinal, era meu dinheiro que pagava o aluguel. Sofia, preciso entender uma coisa. Você disse que agora tem contratos para 6 meses? Sim, 3 agências diferentes. Uma em Madrid, uma em Barcelona, uma em Lisboa. Vão me pagar para promover produtos de luxo. Que valores, mais ou menos? Ah, varia. Entre 5 e 10 mil euros por campanha. 5 a 10 mil euros. Se fosse verdade, ela estaria ganhando entre 30 e 60 mil reais por mês. Mais que minha pensão militar. Que bom, filha. Então não vai mais precisar da minha ajuda mesmo. Exato. Quero que o Ricardo e eu sejamos independentes. A senhora já fez demais por nós. Independentes. Usando meu dinheiro para fingir que eram independentes. Sofia, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, dona Helena. Como você conseguiu o dinheiro inicial para investir nessa carreira? Porque sei que é caro, passagem, hospedagem, fotógrafo. Por uma fração de segundo, vi hesitação nos olhos dela, mas logo se recompôs. Ah, eu sempre fui muito econômica, desde pequena. Minha mãe me ensinou a guardar dinheiro. E quando casei com o Ricardo, a vida ficou mais estável, então consegui juntar uma reserva. Reserva. A única reserva que ela tinha era minha conta bancária. Entendi. E essa reserva ainda tem dinheiro? Tem sim. Ainda sobrou bastante. Mentira número 73. Aproximadamente. Que bom, porque tenho uma proposta para você. Proposta? Quero que você assuma integralmente os custos médicos do Ricardo pelos próximos 6 meses. Ela engasgou com o café. Como assim, dona Helena? Você disse que está ganhando bem, que tem reserva, que quer independência. Então vou parar de mandar dinheiro. Vocês cuidam de tudo sozinhos. O rosto dela foi perdendo a cor gradualmente. Mas, dona Helena, o Ricardo precisa de cuidados caros. Eu sei, filha. Por isso mandei 360 mil reais nos últimos 2 anos. Agora é sua vez. 360 mil reais. O número real, na cara dela. 300 e... Como assim, dona Helena? 30 mil por mês durante 12 meses, mais os extras. Tudo somado dá isso. Agora você assume. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Eu podia ver os cálculos desesperados na cabeça dela. Dona Helena, eu ainda estou organizando essa transição financeira. Sem problema. Te dou 1 mês para se organizar. A partir de abril, a responsabilidade é toda sua. 1 mês? É tempo suficiente, não é? Para alguém que ganha entre 5 e 10 mil euros por campanha? Primeira armadilha plantada. Ela havia mentido sobre os valores. Agora estava encurralada pela própria mentira. Nos dias seguintes, comecei a apertar o cerco gradualmente. Como boa militar, sabia que pressão constante quebra qualquer resistência. Terça-feira. Sofia, recebi uma proposta interessante. Um amigo coronel está procurando apartamento para a filha. Ofereceu 40 mil de luva por este aqui. O que você acha? Pânico instantâneo no rosto dela. Dona Helena, mas... Este apartamento é nosso lar. Na verdade, filha, está no meu nome. E se vocês vão ser independentes financeiramente, não faz sentido eu manter um imóvel tão caro para vocês. Mas a senhora não vai nos deixar na rua. Claro que não. Vocês podem alugar outro lugar. Com o salário novo da sua carreira internacional, conseguem facilmente um apartamento de 20 mil por mês. 20 mil por mês. Quase todo o dinheiro que eu mandava mensalmente. Quarta-feira. Sofia, preciso do comprovante dos últimos exames do Ricardo, para o plano de saúde militar. Quais exames, dona Helena? Os que você falou que ele fez mês passado. Lembra? 25 mil em exames cardiológicos especializados.
Silêncio. Ah, sim. Eu estou organizando os papéis. Sem pressa, filha. Só preciso até sexta-feira. Sexta-feira chegou. Nenhum comprovante. Sofia, cadê os comprovantes? Dona Helena, aconteceu um imprevisto no laboratório. O sistema deles teve problema. Vão reemitir semana que vem. Mentira número 84. Quinta-feira. Recebi uma ligação inesperada. Helena Vasques? Sim. Aqui é Márcia, da agência Luxe Marketing Madrid. Estamos tentando contactar Sofia Mendoza há 2 semanas. Ela sumiu depois que fechamos a proposta. Interessante. Ah, ela está no Brasil resolvendo questões familiares. Posso ajudar em alguma coisa? É que ela assinou contrato para 3 campanhas e não apareceu para as gravações. Tivemos que cancelar tudo. E ela já tinha recebido adiantamento de 15 mil euros. 15 mil euros. Cerca de 90 mil reais. Dinheiro que ela havia recebido e não entregou o trabalho. Entendo. Vou falar com ela. Por favor, porque se ela não devolver o dinheiro ou cumprir o contrato, vamos ter que tomar medidas legais. Medidas legais. A Sofia não estava apenas roubando de mim. Estava dando calote em empresas internacionais. Confrontei ela no mesmo dia. Sofia, a agência Luxe Marketing ligou para mim. O rosto dela ficou branco como papel. Como eles conseguiram seu número? Você colocou meu contato como referência. Lembra? Não havia colocado. Mas ela estava nervosa demais para pensar direito. Eles falaram sobre 15 mil euros de adiantamento e campanhas canceladas. Dona Helena, eu posso explicar? Explique. Houve um mal-entendido. Eles mudaram as datas sem me avisar. Quando cheguei lá, o cronograma estava diferente. Sofia, você recebeu 15 mil euros e não fez o trabalho? Eu vou fazer. Só preciso remarcar. Com que dinheiro você vai viajar de novo? Porque imagino que os 15 mil já foram gastos. Silêncio. Sofia, onde está o dinheiro? Eu investi em equipamentos para fazer o trabalho melhor. Equipamentos. Claro, equipamentos como spa, restaurante caro e shopping. Que equipamentos? Câmera profissional, iluminação, figurino. Quero ver. Como assim? Quero ver esses equipamentos. Afinal, foram comprados com dinheiro de empresa internacional. Preciso saber se foram bem investidos. Estão guardados em outro lugar. Que lugar? Na casa da minha irmã. A Sofia não tinha irmã. Eu já sabia disso pela investigação. Qual irmã, filha? A Carla. Carla de que sobrenome? Carla Mendoza. Sua irmã tem o mesmo sobrenome que você? É prima. Na verdade, prima que eu chamo de irmã. A mentira estava se desfazendo em tempo real. Sofia, me dá o telefone dessa prima. Ela está viajando. Para onde? Europa. Que parte da Europa? França. Que cidade da França? Paris. Que bairro de Paris? Eu não lembro o nome. Quebrei ela. Ali mesmo, na sala do apartamento pago com meu dinheiro, ela desmoronou completamente. Começou a chorar. Dona Helena, eu posso explicar tudo. Pode começar. Eu cometi alguns erros. Que erros? Gastei o dinheiro da agência com coisas pessoais. Que coisas pessoais? Roupas, restaurantes, hotel. E o dinheiro que eu mandava para o tratamento do Ricardo? Silêncio longo. Sofia, perguntei sobre o dinheiro do Ricardo. Eu também usei para a carreira. Usou como? Para investir na imagem profissional. Enquanto meu filho ficava sem insulina? Silêncio. Sofia, enquanto meu filho ficava sem insulina? Eu não sabia que ele estava tão mal. Não sabia porque estava nas Ilhas Canárias gastando o dinheiro da medicação dele. Ela explodiu em choro histérico. Eu não queria que acontecesse isso. Eu achei que ele ia ficar bem. Eu ia repor o dinheiro quando começasse a ganhar. A verdade, finalmente. Mas eu não estava satisfeita ainda. Depois da confissão parcial da Sofia, mudei de estratégia. Parei de confrontar diretamente e comecei a usar táticas psicológicas mais sutis. Pressão indireta é mais eficaz que ataque frontal. Sexta-feira.
Levei ela para almoçar num restaurante caro. Sofia, quero te fazer uma proposta. Que proposta, dona Helena? Vou te emprestar 100.000 reais. Ela quase engasgou com a água. Como assim? Para você quitar suas dívidas internacionais e recomeçar a carreira do zero, mas com algumas condições. Que condições? Primeira, você vai assinar um contrato de empréstimo com juros de mercado. Segunda, vai dar como garantia todos os seus bens pessoais. Terceira, vai me prestar contas mensais de todos os gastos. O rosto dela estava processando as implicações. Dona Helena, eu agradeço muito, mas... Mas? Não sei se consigo aceitar um empréstimo tão formal assim. Por que não, filha? É dinheiro honesto, para uma necessidade real. Qual o problema? É que... fica meio complicado. Misturar família com negócios. Sofia, você tem duas opções. Aceita meu empréstimo com regras claras ou resolve suas dívidas sozinha. E você precisa resolver, porque a agência espanhola já falou em processo internacional. Processo internacional. Isso ela não esperava. Como assim processo internacional? Calote de 15.000 euros é crime na União Europeia. Eles podem pedir extradição. Mentira estratégica número 5. Mas ela não sabia. Extradição? Sofia, você é uma criminosa internacional. Recebeu dinheiro de empresa europeia e não entregou o produto. Isso é estelionato internacional. Ela começou a suar. Mas, dona Helena, eu vou resolver. Com que dinheiro? Você disse que gastou tudo. Eu vou pedir emprestado. Para quem? Sua família não tem dinheiro. Seus amigos são todos iguais a você. Quem vai te emprestar 90.000 reais? Ela ficou em silêncio, calculando. Aceita meu empréstimo, Sofia. É sua única saída. Deixa eu... pensar. Não tem tempo para pensar. A agência deu prazo até segunda-feira. Sábado, escalei a pressão social. Liguei para a mãe da Sofia. Dona Vera, aqui é Helena, sogra da Sofia. Oi, dona Helena, como está? Preocupada, dona Vera. Sua filha está com problemas sérios. Que problemas? Dívidas internacionais, muito dinheiro. Estou tentando ajudar, mas não sei se vai dar tempo. Nossa, mas a Sofia disse que estava ganhando muito bem. Dona Vera, posso ser franca com a senhora? Claro. Sua filha não trabalha. Ela vive do dinheiro que eu mando para o tratamento do meu filho. E agora deve 90.000 reais para empresas europeias. Silêncio longo. Dona Helena, isso é verdade? Infelizmente, sim. E agora não sei como ajudar mais. Meu Deus! Eu não sabia de nada disso. A senhora pode conversar com ela? Talvez ela escute a mãe. Domingo. A pressão familiar funcionou. A Sofia chegou no apartamento aos prantos. Dona Helena, minha mãe me ligou desesperada. E por que ela estava desesperada? A senhora contou para ela sobre as dívidas. Contei a verdade, Sofia. Sua mãe merece saber que a filha dela é criminosa internacional. Eu não sou criminosa. Sofia, você roubou o dinheiro da medicação de um diabético. Você deu calote em empresa europeia. Você é criminosa, sim. Ela se jogou no sofá, chorando. Eu não queria que chegasse nesse ponto, mas chegou. E agora? Aceito seu empréstimo. Tem certeza? Tenho. Então vamos resolver isso segunda-feira. Mas quero que você entenda uma coisa. A partir de agora, nossa relação mudou. Você não é mais minha nora querida. Você é minha devedora. Segunda-feira. Assinatura do contrato. Levei ela no escritório do Dr. Gustavo. Ele havia preparado um contrato leonino. Juros de 2% ao mês, garantia real sobre todos os bens dela, que eram poucos. Cláusula de vencimento antecipado em caso de descumprimento de qualquer obrigação. Sofia, antes de assinar, quero que você leia com atenção. Ela leu. Ou pelo menos fingiu ler. Dona Helena, esses juros estão muito altos. São juros de mercado para devedor sem garantias sólidas. E essa cláusula de vencimento antecipado? Proteção natural do credor. Se você não cumprir qualquer obrigação, eu posso cobrar a dívida toda de uma vez. Que obrigações? Prestação de contas mensal, comprovação de renda, não contrair novas dívidas sem autorização.
Isso é muito restritivo. Sofia, você tem escolha. Assina ou resolve sozinha com a justiça espanhola. Ela assinou. Naquele momento, observando ela colocar a assinatura no papel, eu senti uma satisfação fria. Não era mais questão de dinheiro, era questão de controle. A partir daquele dia, a Sofia estava oficialmente sob meu comando. Com o contrato assinado, eu tinha controle legal total sobre a vida financeira da Sofia. Mas isso era só o primeiro passo. O verdadeiro confronto ainda estava por vir. Terça-feira, primeira prestação de contas. Sofia, trouxe os extratos de todas as suas contas? Trouxe, dona Helena. Analisei linha por linha. Era patético. Entrada, 0. Saída, 17 mil reais só na primeira semana. Sofia, você gastou 17 mil reais em uma semana? Foram gastos necessários. Necessários para quê? Supermercado, farmácia, gasolina. 15 mil reais de supermercado? Eu comprei produtos de qualidade. Sofia, me mostra as notas fiscais. Não guardei todas. Que conveniente. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Gustavo. Doutor, primeira violação do contrato. Gastos não comprovados. Ela ficou pálida. Dona Helena, por favor. Sofia, o contrato é claro. Gastos acima de 500 reais precisam de comprovante. Você tem 3 dias para providenciar ou a dívida vence antecipadamente. Quarta-feira. Investigação dos gastos. Não confiei na versão dela. Peguei os endereços das compras no extrato e fui atrás dos estabelecimentos. Primeiro endereço, salão de beleza de luxo. 9 mil reais em procedimentos estéticos. Ela fez harmonização facial, botox, preenchimento labial, limpeza de pele profunda, confirmou a atendente. Segundo endereço, loja de roupas de marca. 4 mil reais em peças básicas. Comprou um vestido de festa, 2 bolsas, sapatos importados, disse a vendedora. Terceiro endereço, restaurante japonês caro. 2 mil reais em uma única refeição. Mesa para 4 pessoas, saquê premium, pratos especiais, informou o garçom. Mesa para 4 pessoas. A Sofia estava gastando meu dinheiro saindo com amigas. Quinta-feira, segundo confronto. Sofia, visitei todos os lugares onde você gastou dinheiro. O rosto dela ficou cinza. Harmonização facial é supermercado agora? Dona Helena, eu posso explicar. Bolsa de 4 mil reais é farmácia? Eu precisava melhorar minha autoestima depois de tudo que aconteceu. E jantar de 2 mil reais com as amigas é gasolina? Silêncio. Sofia, você violou o contrato deliberadamente. Mentiu sobre os gastos. Usou dinheiro emprestado para futilidades enquanto deve 90 mil reais internacionalmente. Dona Helena, por favor, não execute a dívida. Me dê um motivo para não executar. Eu prometo que não vai acontecer mais. Suas promessas não valem nada. Você prometeu cuidar do meu filho e deixou ele morrer. Ele não morreu. Por sorte, não por sua responsabilidade. Ela começou a chorar novamente. Dona Helena, o que a senhora quer de mim? Ali estava. A pergunta que eu estava esperando. Quero a verdade completa. Que verdade? Quanto você roubou de mim nos últimos 2 anos? Eu não roubei? Sofia, quanto você roubou de mim? Eu usei o dinheiro para outras coisas. Quanto? Valor exato. Não sei. Não fiz as contas. Eu fiz. 450 mil reais. Documentados. Com datas, valores, finalidades falsas. Ela estava tremendo. E sabe qual é a pena por apropriação indébita dessa quantia? Não. 8 anos de cadeia. Dona Helena, por favor, e abandono de pessoa vulnerável que resultou em risco de vida? Mais 4 anos. Eu não sabia que ele ia ficar tão mal. 12 anos de cadeia, Sofia. 12 anos. Ela desabou no chão, chorando compulsivamente. Mas eu vou te dar uma chance. Ela olhou para cima com esperança. Uma única chance. O que eu preciso fazer? Sábado, meio-dia, restaurante Terraço. Você vai fazer uma confissão pública. Como assim confissão pública? Vai contar para todas as suas amigas influencers exatamente como você conseguiu dinheiro para bancar sua carreira fake. Dona Helena,
Isso vai destruir minha reputação. Sofia, sua reputação já é uma mentira. Vou apenas expor a verdade. E se eu não fizer? Segunda-feira, Dr. Gustavo protocolará o processo criminal. E eu vou pessoalmente entregar toda a documentação para a Polícia Federal. Polícia Federal? Crime internacional, Sofia. Calote na Europa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Polícia Federal adora casos assim. Sexta-feira. Preparação final. Liguei para cada uma das amigas influencers da Sofia. Convidei todas para um almoço de comemoração no sábado. Comemoração do quê? Perguntou a Bianca. A Sofia conseguiu fechar uns contratos importantes. Quer celebrar com as amigas. Que legal! Ela merece. Trabalha tanto se soubesse. Liguei para o restaurante e reservei uma mesa grande no terraço. Lugar aberto, muita gente. Impossível fingir que não aconteceu. Peguei meu gravador digital, equipamento militar, alta qualidade. Queria documentar tudo. Na sexta à noite, liguei para a Sofia. Preparada para amanhã? Dona Helena, eu ainda acho que tem outras formas de resolver isso. Sofia, você tem exatamente uma escolha. Confissão pública ou cadeia pública. O que prefere? Confissão? Ótimo. Meio-dia. Não se atrase. O que exatamente eu tenho que falar? A verdade. Como você roubou dinheiro da medicação de um diabético para bancar sua vida fake de influencer? Mas isso vai acabar com minha carreira? Sofia, sua carreira já acabou. Você só ainda não percebeu. Desliguei o telefone e me preparei para o grande final. 40 anos de carreira militar me ensinaram que toda guerra tem um momento decisivo. Um momento onde você define se vai ganhar ou perder. O meu momento havia chegado. Sábado, 11h30. Cheguei no restaurante Terraço uma meia hora antes do horário marcado. Queria verificar se tudo estava perfeito para o que seria o momento mais satisfatório dos últimos 2 anos da minha vida. Escolhi a mesa do terraço com cuidado militar. Posição estratégica, visibilidade total para outros clientes, impossibilidade de fuga discreta, acústica perfeita para a gravação. Testei o gravador digital, bateria cheia, memória limpa, microfone direcional funcionando perfeitamente. Mesa para 8 pessoas. Eu, a Sofia e 6 amigas influencers dela que eu havia convidado pessoalmente. Cada uma chegaria pensando estar numa comemoração de sucesso profissional. Elas não faziam ideia do show que iriam presenciar. 11h45. Primeira a chegar foi a Bianca, 26 anos, coach de lifestyle. Dona Helena, que surpresa a senhora estar aqui. Bianca, querida, a Sofia insistiu que eu participasse da comemoração. Estou tão orgulhosa dos sucessos dela. Ela merece mesmo. Trabalha tanto, se dedica tanto à carreira. Se dedica tanto, claro. 11h50. Chegaram juntas a Camila e a Fernanda, ambas empreendedoras digitais. Gente, que mesa linda! A Sofia está gastando bem hoje, hein? Brincou a Camila. Gastando bem. Se ela soubesse com que dinheiro. 11h55. Chegou a Patrícia, consultora de imagem. Dona Helena, que alegria ver a senhora. A Sofia sempre fala da sogra maravilhosa que tem. Sogra maravilhosa que ela havia roubado por 2 anos consecutivos. 11h58. Chegaram as últimas duas, Amanda e Júlia, ambas influencers de viagem. Nossa, que vista incrível! Sofia está mesmo arrasando na carreira para trazer a gente num lugar desses, comentou a Amanda. Arrasando na carreira. Literalmente. 12h em ponto. A Sofia chegou. Reconheci imediatamente os sinais de nervosismo extremo que ela tentava disfarçar. Mãos tremendo levemente, sorriso forçado, movimentos mais rígidos que o normal. 40 anos de comando militar me ensinaram a ler linguagem corporal sob pressão. Oi, pessoal, desculpem o atraso. Imagina, amor, chegamos agora também, mentiu a Bianca. A Sofia me olhou. Eu fiz um aceno quase imperceptível. A mensagem era clara. Agora. Meninas! A voz dela tremeu levemente. Eu chamei vocês aqui porque preciso dividir uma coisa importante com vocês. E que coisa? Perguntou a Camila, animada. É sobre
Sobre como eu consegui construir minha carreira. Ah, finalmente vai contar os segredos, brincou a Fernanda. Segredos. Ela ia contar mesmo. A Sofia olhou para mim novamente. Eu estava com a expressão mais neutra possível, mas ela sabia que eu estava gravando cada palavra. Na verdade, eu não fui completamente honesta com vocês sobre minha situação financeira. O clima na mesa começou a mudar. As meninas pararam de sorrir. Como assim não foi honesta? Perguntou a Patrícia. Eu sempre disse que era independente financeiramente, que vivia da minha carreira. E não vive? Perguntou a Amanda. Não. Silêncio. Sofia, explica melhor, pediu a Júlia. A Sofia respirou fundo. Eu podia ver o desespero nos olhos dela. Eu vivo do dinheiro que a dona Helena manda para mim. Que dinheiro? Perguntou a Bianca. Ela manda 30 mil reais por mês para os gastos médicos do Ricardo. E daí? Seu marido é diabético, precisa de tratamento caro, disse a Camila. Mas eu não uso o dinheiro para o tratamento dele. Outra pausa, mais longa. Sofia, onde você usa o dinheiro? Perguntou a Fernanda com um tom mais sério. Para bancar minha carreira. As viagens, as roupas, os tratamentos estéticos, os restaurantes, tudo. O silêncio na mesa ficou constrangedor. Espera, disse a Patrícia, tentando processar a informação. Você está dizendo que usa o dinheiro da medicação do seu marido para financiar sua carreira de influencer? É, isso mesmo. Sofia, a voz da Bianca ficou séria. Isso é muito grave. E onde o Ricardo consegue dinheiro para o tratamento dele? Perguntou a Amanda. Ele não consegue. Faz meses que ele não compra a medicação correta. Meses? Gritou a Camila. Sofia, diabético não pode ficar sem medicação. Eu sei. Eu achei que dava tempo de ganhar dinheiro e repor. Repor como? Perguntou a Júlia. Você disse que não ganha dinheiro real. A Sofia estava encurralada pelas próprias contradições. Foi então que eu decidi entrar na conversa. Meninas, posso completar a história? Todas olharam para mim. A Sofia não contou para vocês que o Ricardo passou 3 semanas em coma diabético enquanto ela estava nas Ilhas Canárias gastando o dinheiro da insulina dele. Silêncio chocado. Coma diabético? Repetiu a Fernanda. Sim. Cetoacidose diabética severa. Causada pela falta de medicação regular. Meu Deus, Sofia! Exclamou a Patrícia. O Ricardo quase morreu? Ele não morreu, murmurou a Sofia. Por sorte, eu continuei, porque ela postou 47 stories das Canárias enquanto meu filho agonizava numa UTI. Sofia, isso é verdade? Perguntou a Bianca, horrorizada. Silêncio. Sofia, é verdade? É, mas eu não sabia que ele estava tão mal. Como você não sabia? Gritou a Camila. Você é casada com ele. Eu estava trabalhando. Trabalhando? Eu ri friamente. Meninas, querem saber qual era o trabalho da Sofia nas Canárias? Todas me olharam. Ela recebeu 15 mil euros de adiantamento de uma agência espanhola e não fez nada. Deu calote e gastou o dinheiro em festa. Sofia... A voz da Amanda estava cheia de descrença. E mais, ela mentiu para vocês sobre ganhar dinheiro. Nos últimos 2 anos, ela roubou 450 mil reais de mim. 450 mil? Gritou a Júlia. Documentados, cada centavo. As meninas olharam para a Sofia como se estivessem vendo um monstro. Sofia, disse a Patrícia lentamente, você roubou quase R$500 mil da sua sogra? Eu não roubei, eu só usei para investir na carreira. Carreira? Explodiu a Fernanda. Que carreira, Sofia? Você não trabalha, você é uma farsa. E as fotos de luxo, as viagens, os restaurantes caros? Perguntou a Bianca. Tudo com dinheiro roubado? Não era roubo. Era sim, gritou a Camila. Você pegou dinheiro destinado à medicação de um diabético. Isso é tentativa de homicídio. A Sofia começou a chorar. Por favor, meninas, vocês não entendem. Entendemos sim, disse a Júlia friamente. Você é uma criminosa. E mentirosa, acrescentou a Amanda. Mentiu para todo mundo sobre ter sucesso profissional. Mentiu sobre ser independente,
disse a Patrícia. Mentiu sobre trabalhar duro, disse a Fernanda. Vocês estão sendo muito duras comigo, choramingou a Sofia. Duras? Gritou a Bianca. Sofia, você quase matou seu marido para bancar vida de luxo fake. Foi então que eu joguei a cartada final. Meninas, vocês querem saber por que estou contando isso tudo para vocês? Todas me olharam, porque várias de vocês me procuraram pedindo empréstimo nos últimos meses. Silêncio absoluto. A Bianca me pediu 20 mil para investir num curso. A Camila pediu 15 mil para equipamentos profissionais. A Fernanda pediu 25 mil para expandir os negócios. As faces delas ficaram vermelhas. Eu sempre neguei porque não conheço vocês pessoalmente, mas agora entendo o padrão. Que padrão? Perguntou a Amanda, desconfiada. Vocês são todas iguais a Sofia. Influencers fake que vivem de explorar pessoas mais velhas. Dona Helena tentou se defender a Patrícia. Não me interrompa, vocês formam uma rede de golpistas. Ensinam umas às outras como manipular homens mais velhos, como inventar emergências, como manter aparência de sucesso sem trabalhar. Isso não é verdade, protestou a Júlia. Não? Então me digam, qual de vocês tem renda comprovada? Qual de vocês paga imposto de renda? Qual de vocês tem carteira assinada? Silêncio constrangido. Nenhuma, porque vocês são parasitas profissionais. A Sofia estava soluçando. E agora todas vocês sabem a verdade sobre sua inspiração. Ela não é exemplo de nada. É uma criminosa que quase matou o próprio marido por ganância. O que aconteceu depois foi ainda mais satisfatório do que eu havia planejado. Uma por uma, as amigas da Sofia começaram a se levantar da mesa. Sofia, disse a Bianca, eu não posso mais ser vista contigo. Isso vai manchar minha reputação. Bianca, por favor. Não, Sofia. Você mentiu para todo mundo. Como eu vou explicar para meus seguidores que minha mentora de sucesso é uma farsa? A Camila foi a próxima. Sofia, você me inspirou a começar minha carreira. Pensei que você era exemplo de mulher independente. Descobrir que você é sustentada por sogra é humilhante. Camila. E pior, sustentada com dinheiro roubado de diabético. Isso é nojento. A Fernanda se levantou sem dizer nada. Apenas balançou a cabeça com nojo e saiu. A Patrícia foi mais cruel. Sofia, você sabe que eu sempre quis ser como você. Agora estou com vergonha de ter te admirado. A Amanda foi direta. Vou ter que fazer um post desmentindo nossa amizade. Não posso ser associada a isso. A Júlia foi a última. Sofia, você destruiu a credibilidade de todas nós. Por sua culpa, agora todo mundo vai desconfiar de influencers. Em 15 minutos, a Sofia estava sozinha na mesa comigo, chorando compulsivamente, maquiagem borrada, tremendo. Dona Helena, por que a senhora fez isso comigo? Sofia, você fez isso consigo mesma. Eu apenas expus a verdade. A senhora destruiu minha vida. Sua vida já era uma mentira. Eu apenas mostrei a realidade. Ninguém mais vai trabalhar comigo. Você nunca trabalhou de verdade na vida. Minha reputação está acabada. Sua reputação era baseada em crimes. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, apenas chorando. O que vai acontecer comigo agora? Você vai aprender a viver de verdade. Sem roubar, sem mentir, sem explorar ninguém. Como? Trabalhando. Existe esse conceito. Em que? Ninguém vai me contratar depois disso. Sofia, você é jovem, saudável, alfabetizada. Consegue trabalho em qualquer lugar. O problema é que você nunca quis trabalhar de verdade. Mas eu não sei fazer nada. Aprende, faz curso, se qualifica, estuda. Como pessoas normais fazem. E o Ricardo? O Ricardo vai se recuperar completamente. Longe de você. Como assim longe de mim? Sofia, você tentou matar meu filho. Acha que vou deixar vocês continuarem juntos? Dona Helena, eu amo o Ricardo. Você ama o dinheiro que vem através do Ricardo. É diferente. Não é verdade. Sofia, se você amasse o Ricardo, nunca teria tirado o dinheiro da medicação dele. Ela não soube responder. O divórcio já está sendo preparado. O Ricardo concordou?
O Ricardo ainda está se recuperando. Mas quando eu mostrar para ele todas as evidências que coletei, ele vai entender que não tem escolha. Que evidências? Tirei da bolsa uma pasta com mais de 200 páginas. Extratos bancários, prints de redes sociais, áudios de WhatsApp, contratos fraudulentos, relatórios médicos, testemunhos de vizinhos, confirmações de empresas. Ela olhou para a pasta com desespero. 2 anos de crimes documentados. Prova suficiente para te condenar a 12 anos de prisão. Dona Helena, por favor. Mas não vou usar isso contra você. Ela olhou para mim com esperança. Não vou usar porque não quero meu filho casado com presidiária. Prefiro que você suma da vida dele de forma civilizada. Como? Você vai assinar os papéis do divórcio, vai sair do apartamento que eu pago, vai devolver tudo que conseguir dos objetos comprados com meu dinheiro e vai sumir da nossa vida. E se eu não quiser? Aí eu entrego tudo isso para a Polícia Federal e você passa os próximos 12 anos numa cela pensando nas decisões que tomou. Ela ficou em silêncio por muito tempo. Eu assino, sussurrou finalmente. Ótimo, Dr. Gustavo está esperando no escritório dele. Vamos resolver isso agora. Levantei da mesa e chamei o garçom. A conta, por favor. Paguei o almoço com meu cartão. O último dinheiro que eu gastaria com aquela criatura. Saímos do restaurante sob olhares curiosos dos outros clientes. Todo mundo havia escutado parte da conversa. A história já estava se espalhando. No carro, a Sofia tentou uma última cartada. Dona Helena, e se eu prometer que mudei, que vou cuidar bem do Ricardo? Olhei para ela através do retrovisor. Sofia, algumas traições não têm perdão. Você cruzou uma linha que não se volta. Que linha? Você quase matou meu filho, por dinheiro. Não existe volta disso. Chegamos no escritório do doutor. Gustavo, às 15h30. Os papéis do divórcio já estavam prontos. A Sofia assinou tudo sem ler. Às 16h45, ela oficialmente não era mais parte da nossa família. Saiu do escritório sem olhar para trás. Nunca mais a vi pessoalmente, mas acompanhei de longe o que aconteceu com ela depois. E foi ainda mais satisfatório do que eu imaginava. 3 meses se passaram desde o dia do restaurante. 3 meses desde que destruí publicamente a vida da Sofia. E vocês sabem o que é mais perturbador nisso tudo? Eu durmo melhor agora do que dormia há 2 anos. Não é remorso que eu sinto quando olho no espelho todas as manhãs. É satisfação. Uma satisfação fria, calculada, completa. E isso me assusta mais do que deveria. Deixem eu contar para vocês o que aconteceu com cada pessoa envolvida nessa história. Porque vingança não é uma bala que atinge só o alvo. É uma bomba que afeta todo mundo ao redor. A Sofia? Ah, a Sofia teve o destino que merecia. 1 semana depois do divórcio, ela tentou se reconciliar com as antigas amigas influencers. Mandou mensagens, fez ligações, até apareceu na casa de algumas. Todas a rejeitaram. Não por moralidade, entendem? Por interesse próprio. Nenhuma queria ser associada a uma influencer fake que havia sido desmascarada publicamente. O Instagram dela, que tinha 50 mil seguidores, perdeu 45 mil em 2 semanas. As pessoas não são burras. Quando descobrem que foram enganadas, reagem com raiva. E raiva na internet é viral. Ela tentou criar conteúdo explicando sua versão da história. Fez vídeos chorando, pedindo segunda chance, falando sobre aprender com os erros. Os comentários foram impiedosos. Criminosa. Tentou matar o marido diabético. Golpista descoberta. Cadeia nela. Depois de 1 mês tentando resistir, ela deletou todas as redes sociais. Procurou emprego. Descobriu que ninguém contrata alguém com histórico de apropriação indébita. Principalmente quando essa história circulou na internet e aparece na primeira página do Google quando digitam o nome dela. Teve que voltar para Campos dos Goytacazes, morar com os pais. Dona Vera me ligou 2 vezes, chorando, perguntando se eu não poderia ajudar a filha dela a recomeçar. Desliguei o telefone nas 2 vezes. A última informação que tenho sobre a Sofia é que está trabalhando como caixa num supermercado da cidade natal. Ganha R$ 2.500 por mês. Menos de 10% do que roubava de mim mensalmente.
Justiça poética? Talvez. Mas eu queria mais. Queria que ela sentisse na pele a dor de não ter dinheiro para algo essencial à vida. Então fiz mais uma ligação para o General Herrera. General, aquela investigação fiscal da Sofia rendeu alguma coisa? Helena, a Receita Federal adorou as informações que você forneceu. Ela deve R$ 120 mil de impostos atrasados. E se ela não pagar? Penhora de bens, bloqueio de contas, nome no Serasa, a vida financeira dela acabou. R$ 120 mil de dívida com o governo, com um salário de 2.500. Ela vai levar 40 anos para quitar, se conseguir. 40 anos sendo pobre. 40 anos lembrando do que perdeu. 40 anos sabendo que poderia ter sido diferente se não tivesse roubado o dinheiro da insulina de um diabético. E sabem qual é a parte mais sombria de tudo isso? Eu me sinto bem com essa informação. Não sinto pena, não sinto culpa, não sinto arrependimento. Sinto satisfação. O Ricardo se recuperou completamente. Fisicamente, emocionalmente levou mais tempo. Quando mostrei para ele todas as evidências dos crimes da Sofia, ele ficou 2 semanas sem falar comigo. Não por raiva, por vergonha. Mãe, como eu fui tão cego? Filho, ela era profissional. Você não teve chance. Mas eu deveria ter percebido alguma coisa. Os gastos excessivos, as viagens constantes, a falta de interesse real pela minha saúde. Ricardo, você estava apaixonado. Pessoa apaixonada não enxerga defeitos. Apaixonado por uma mentira. Foi doloroso ver meu filho lidando com a traição. Mas também foi libertador. Pela primeira vez em 2 anos, eu podia cuidar dele sem interferência. Sem alguém desviando o dinheiro. Sem alguém sabotando o tratamento, sem alguém mentindo sobre sua condição. Organizei o tratamento dele com os melhores médicos do país. Insulina de última geração, monitoramento contínuo de glicemia, nutricionista especializada, psicólogo para lidar com o trauma do casamento. Em 3 meses, os indicadores de saúde dele melhoraram mais do que nos 2 anos anteriores. Mãe, eu não lembrava como era se sentir realmente bem. Filho, agora você vai se sentir bem para sempre. Mudamos dele para um apartamento novo. Maior, mais moderno, mais seguro, longe de qualquer memória da Sofia. Ele começou um curso de administração financeira. Não quero mais ser enganado por ninguém, mãe. E começou a namorar uma enfermeira do hospital onde ficou internado. Carla. 32 anos, diabética também, independente financeiramente, caráter sólido. Mãe, a Carla entende minha condição porque ela tem a mesma e nunca me pediu dinheiro para nada. É assim que relacionamento saudável funciona, filho. Ver meu garoto feliz novamente vale cada centavo que gastei com a vingança contra a Sofia. Mas ainda assim, existe um preço que eu paguei por essa vingança. Um preço que ninguém vê, mas que eu carrego todos os dias. Eu mudei. Não sou mais a Helena ingênua que acreditava na bondade das pessoas. Não sou mais a mãe que confiava cegamente em quem dizia amar meu filho. Agora, eu desconfio de todo mundo. Quando o Ricardo me apresentou a Carla, a primeira coisa que fiz foi mandar investigar a vida dela. Histórico financeiro, relacionamentos anteriores, família, trabalho. Tudo. Carla passou no teste. É uma pessoa genuína. Mas o fato de eu ter testado ela mostra o que me tornei. Uma pessoa que não confia em ninguém até provar que merece confiança. Será que é melhor assim? Será que é mais seguro viver desconfiando de todo mundo? Honestamente? Sim, é mais seguro. Mas é mais solitário também. Porque quando você perde a capacidade de confiar, você perde um pouco da capacidade de amar sem reservas. Eu amo meu filho incondicionalmente. Mas agora sempre tenho uma parte da mente analisando se as pessoas ao redor dele são genuínas ou interesseiras. É um preço que escolhi pagar. E pagaria novamente se fosse necessário. Porque a alternativa seria deixar meu filho vulnerável a outros predadores como a Sofia. E isso eu jamais permitiria. Vocês que estão me ouvindo agora, deixem eu fazer uma pergunta. Quantas Sofias existem na vida de vocês? Pensem bem.
Quantas pessoas ao redor de vocês vivem um estilo de vida que não condiz com a renda real que têm? Quantas postam fotos de luxo sem trabalhar de verdade? Quantas sempre têm dinheiro para futilidades, mas nunca para responsabilidades? A Sofia não era um caso isolado. Ela era produto de uma geração que confunde aparência com realidade, que prefere fingir sucesso a conquistar sucesso de verdade. E vocês sabem por que ela conseguiu me enganar por tanto tempo? Porque eu queria acreditar. Queria acreditar que meu filho havia encontrado uma mulher que o amava de verdade. Queria acreditar que, finalmente, eu poderia relaxar e deixar outra pessoa cuidar dele. Queria acreditar que merecia descansar depois de 40 anos sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Esse foi meu erro, não a ingenuidade. Foi o desejo desesperado de acreditar numa mentira confortável. E sabem o que é mais assustador? Quantas outras pessoas estão passando pela mesma situação agora mesmo? Quantas mães mandam dinheiro para filhos adultos sem fiscalizar onde ele vai parar? Quantos pais acreditam em emergências médicas sem verificar documentos? Quantos idosos são explorados por familiares que fingem carinho? A exploração de pessoas vulneráveis não é exceção. É epidemia, e a sociedade moderna facilita isso. Redes sociais que permitem criar vidas falsas, facilidade de transferências bancárias, normalização do endividamento para manter aparências. A Sofia conseguiu roubar R$450 mil de mim porque o sistema permite que pessoas como ela existam e prosperem, até serem descobertas. Mas aqui está a parte que vocês não querem ouvir. Eu não me arrependo de nada que fiz com ela. Não me arrependo de ter investigado sua vida. Não me arrependo de ter exposto seus crimes publicamente. Não me arrependo de ter destruído sua reputação. Não me arrependo de ter garantido que ela nunca mais conseguisse explorar ninguém. Algumas pessoas merecem destruição completa. E eu descobri que tenho talento para isso. Durante 40 anos de carreira militar, aprendi a neutralizar ameaças. A Sofia era uma ameaça à vida do meu filho. Neutralizei ela com a eficiência que neutralizaria qualquer inimigo em campo de batalha. A diferença é que em campo de batalha você mata o inimigo rapidamente. Na vida civil, você pode fazer algo pior. Pode matar a vida que ele construiu e deixar ele vivo para sofrer as consequências. O que é mais cruel? Uma bala na cabeça ou 40 anos de pobreza sabendo que poderia ter sido diferente? Eu escolhi a opção mais cruel. E durmo bem sabendo disso, porque ela quase matou meu filho. E quem mexe com meu filho, mexe comigo. E comigo não se mexe. Então deixem eu dar uns conselhos para vocês. Primeiro, se vocês têm filhos adultos com relacionamentos suspeitos, investiguem. Não confiem cegamente. Amor não é sinônimo de confiança irrestrita. Segundo, se vocês mandam dinheiro regularmente para alguém, exijam comprovantes. Dinheiro sem fiscalização é convite para roubo. Terceiro, se vocês conhecem alguém que vive acima da renda real, desconfiem. Dinheiro fácil sempre vem de algum lugar, e geralmente vem do bolso de pessoas ingênuas. Quarto, se vocês descobrirem que estão sendo roubados por familiares, não tenham pena. Família que rouba não é família, é quadrilha disfarçada de afeto. E por último, se vocês decidirem se vingar de quem os traiu, façam como eu fiz. Planejem friamente, documentem tudo, esperem o momento certo e quando atacarem, não deixem sobreviventes, porque vingança pela metade é vingança desperdiçada. A Sofia aprendeu isso da pior forma possível. Ela achava que eu era uma velha militar aposentada, fácil de enganar, fácil de explorar. Descobriu que veterana de guerra não é presa fácil. Descobriu que quem sobreviveu 40 anos numa profissão perigosa não sobreviveu sendo burra. Descobriu que mexer com mãe de filho único é declarar guerra contra alguém que não tem nada a perder. E descobriu que algumas guerras você não deveria começar. Porque algumas pessoas, quando provocadas, não param até destruir completamente quem as provocou. Eu sou uma dessas pessoas. E agora vocês sabem disso. Então, da próxima vez que virem uma idosa sendo explorada,
lembrem-se da minha história, porque talvez ela não seja tão indefesa quanto parece. Talvez ela esteja apenas esperando o momento certo para mostrar do que é capaz. E quando esse momento chegar, vocês vão preferir estar do lado dela, porque estar do lado oposto pode ser fatal para tudo que vocês construíram na vida. A Sofia pode confirmar isso. Se conseguir pagar a ligação telefônica para contar